Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento da Brasil no Web. E dessa vez a gente vai falar sobre SEO, né? Search Engine Optimization, né? Nome complicado esse aí, né, Luiz? E essa técnica, né, ou esse nome aí, vai nos trazer dicas sobre como tentar obter mais tráfego gratuito do Google, ou seja, sem ficar pagando por clique, né? A gente já viu em outros treinamentos aí que tem como, obviamente, fazer anúncios, né? Impulsionar e obter tráfego de várias formas diferentes. Dessa vez é a hora de falar de como obter sem pagar, ficar pagando a cada clique também, né? Ou seja, como contribuir com o Google para que ele também contribua conosco. Legal? Vamos começar então esse treinamento? Eu devo compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Temos aí o número 3. Se todo mundo já estiver vendo e puder me dar um ok, o pessoal que está ao vivo na aula, lembrando, ao final tem o PDF dessa aula para poder fazer download. E para quem fica depois da gravação, tem também aí dúvidas personalizadas. Então não perca nossas gravações ao vivo aqui, legal? Vem participar com a gente. Então, todo mundo aí, número 3. Vamos começar então, né, pessoal? 3, 2, 1 e, opa, técnicas e dicas de SEO aí para e-commerce, pessoal. É um tema muito importante, eu diria que ele vem, se a gente fosse falar sobre prioridades na hora que você vai construir uma loja virtual, o SEO ele tem que estar desde o início, obviamente, mas primeiro você tem que ter uma loja bem estruturada, um catálogo de produtos já bem estruturado, o que envolve SEO, obviamente, mas para depois a gente falar em preocupar sobre o quanto de tráfego a gente está agregando, que isso aí, SEO, relembrando, pessoal, é algo mais a médio e longo prazo. Você tem que começar hoje para colher lá na frente. Outro dia eu vi a gente acho que usou isso numa outra aula, que é na aula do Instagram, falou que o melhor momento para entrar no Instagram foi em 2013, né? Ou do Facebook, que era em 2010. Ou seja, o SEO, o melhor momento também já passou. Já tem muita gente bem posicionada, bem forte, mas o segundo melhor momento é agora, porque se você quer conseguir algum resultado com isso, você tem que começar algum dia. Legal? Então é o nosso primeiro recado aí sobre SEO, não muito diferente aí com relação a qualquer estratégia que você vai começar, né? Definir o que é importante, está entendido a importância, mãos à obra. Legal. Vamos lá então. Vamos relembrar um pouquinho de Google aqui, porque outro dia eu até ouvi uma pessoa falando assim, nossa, mas hoje em dia é só rede social, Instagram é o que está bombando, realmente está bombando, mas Google ainda, né, ainda não, né, continua muito grande, são 56 bilhões de acessos por mês no mundo, tá? Isso é uma fonte que eu até coloquei aí embaixo, não é uma fonte oficial do Google, então a gente sabe aí como é que essas ferramentas tentam ficar estimando esse tráfego, mas deve ser algo por aí mesmo, tá? E lá indicava 5%. E aí, para trucar tentar trucar essa estatística, eu fui e pesquisei google.com.br e deu bem isso mesmo, 2,8 bilhões de acessos por mês. Ou seja, é muita gente entrando, né, e fazendo consultas no Google, né, no qual você pode aparecer com a sua loja, seja em modo pago ou gratuito. Então, é uma mega, ultra, hiper audiência aí. Legal? Então, desqualificando aí qualquer questão relacionada ao Google ainda, não o Google não funciona mais por e-commerce. Pelo contrário, tá? Tem muito tráfego aí para ser explorado e tem tráfego gratuito. E é isso que a gente quer observar hoje, né? Vamos abordar aí. Só para falar assim, Luiz, o que você entende de SEO? Bem, eu comecei a estudar SEO, gente, lá em 2003. 2003, né? 13 não. Eu fui um dos editores desse projeto aí da Demos, tá? Que era um grande diretório que começou em 1998, né? E esse era um diretório que era apoiado pelo Google e foi usado pelo Google para determinar a reputação de muitos sites na internet e seus posicionamentos até 2011. Então, eu percorri aí toda essa era de evolução aí do SEO desde quando ele surgiu esse termo aí. Legal? Nos fóruns internacionais e tudo mais. Antes o conteúdo era só todo em inglês, né? A gente veio traduzindo aí para o Brasil e testando as técnicas. Legal. Aí, só para repassar, para quem talvez esteja assistindo e ainda não me conhece, eu sou o Luiz, diretor da Brasil no App, e esse aí é um pouquinho da minha formação, tá? Um pouquinho da minha trajetória. Então, o que é SEO, né? Falando no termo jogado e direto, pessoal, SEO é isso aí, ó. Né? SEO é definido como um conjunto de estratégias e técnicas
com o objetivo de potencializar e melhorar o posicionamento de um site nas páginas de resultados naturais, chamadas também de orgânicos, tá? Nos sites de buscas, exemplo Google, tem outros também, conquistando mais visitantes e, consequentemente, mais conversões, ou seja, mais vendas. Da onde vem isso aí? Da Agência Mestre, uma grande referência aí, o Fábio Ricota e o Frank Marcel, lá, meus amigos lá da Agência Mestre, legal? São grandes pesquisadores aí, experimentadores das técnicas do SEO. Vale muito a pena consumir o conteúdo lá do blog da Agência Mestre, legal? Só para diferenciar um pouquinho, perdão, exemplificando, né? O resultado orgânico é tudo aquilo que vem abaixo dos resultados pagos. Às vezes, em raros casos, não tem um anúncio, né, em cima, né? Dependendo do tipo de pesquisa que você fez, pode ser que não saia um anúncio de fato, tá? Mas os anúncios, normalmente, eles são marcados com essa tagzinha ali, ó, anúncio, hoje em dia verde, né? Já foi rosa, amarelo, já teve fundo colorido, já mudou várias vezes, já foi para a direita, para a esquerda, para o centro, e aí voltou de novo. O Google muda o resultado de tela com muita frequência, tentando entender qual é a melhor forma de exibir os resultados, legal, pessoal. Então, inclusive, existem multiformatos de telas. Depende do tipo de conteúdo, ele formata a tela de um jeito, tá? Então, assim, essa questão de, eu estou em primeiro, eu estou em segundo, terceiro, ela é muito volátil também. Eu vou falar disso aqui mais lá na frente, porque ele está sempre tentando entender se ele deve manter o seu site, a sua loja, naquela posição. Ele está sempre por quê? Assim como você está querendo obter uma posição melhor nos resultados orgânicos e gratuitos ali, tem um concorrente seu também querendo fazer isso. Então, o Google, de certa forma, para dar oportunidade a todos, ele está sempre tentando testar um pouquinho e ele vai tendo os resultados mais consolidados dele. E à medida que ele vai fazendo testes embaixo e vendo que a pessoa vale a pena ir subindo, é um resultado de qualidade, então ele começa a te manter mais estavelmente variando entre algumas posições, até que você fique variando ali entre primeiro, segundo, terceiro, né? Ok? Isso é perceptível também nos relatórios do Google, tá? No Google Search Console, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Legal? Então, balizado aí a questão prática do que é o resultado orgânico, né? A gente tem que falar um pouquinho de PageRank e TrustRank. Será que você já conhece, ouviu falar disso? Do PageRank, muito provavelmente. Ele foi criado lá pelo o nosso mestre lá o Page, Larry Page, né? Já deu branco aqui, estou confundindo com o Sergey Brin, que entrou depois no projeto. O Larry Page criou isso, né? Essa forma de ranquear páginas entre elas, né? Verificando quais teriam mais qualidade, mais bem posicionadas do que outras. Então, Larry Page criou isso em 95, gente. É tempo demais já, né? Já tem quase 25 anos. Então, o que acontece? Esse PageRank ele veio mudando muito, né? Hoje é denominado basicamente o algoritmo do Google, né? Ele vem mudando e toda vez, cada semana está saindo sempre um ajustezinho diferente. Legal? O TrustRank veio introduzido depois, em 2004, por uma outra pessoa no Google, que ele tenta identificar uma questão de confiabilidade do site. Por quê? Quando você recebe links de certos sites, o Google tenta entender se você está se relacionando com sites com boa confiança ou não, tá? Mas não necessariamente um site de boa confiança deveria ser primeiro resultado para um termo que não tem nada a ver. Você pesquisou geladeira, sai carro, tá? Só porque ele tem um grande TrustRank. Não, mas foi mais um indicador introduzido na época, que é muito importante para o nosso conceito aqui, para a gente entender essa questão de links mais para frente, legal? Vamos lá. E de que é constituído o SEO? De que é constituído o SEO? Por exemplo, Luiz, eu quero posicionar minha loja. A plataforma da Brasil Web tem aí as técnicas para eu poder me posicionar melhor? Legal, a boa notícia é que você vai entender agora que a gente aplicou, né, justamente por eu ter a minha origem aí nessa área de SEO, a gente aplicou muita coisa na plataforma e sempre está testando coisas novas que podem melhorar. Então, tem os fatores on-page, que basicamente são coisas que estão no código e que algumas delas você pode manipular e outras simplesmente elas estão lá e preenchem conteúdo automaticamente. Depois eu vou citar quais são essas automáticas e quais são as manuais que dependem de você. Legal? E os fatores aí off-page, ou seja, aqueles que você, em termos, não controla, ou seja, eles vêm de fora, o ambiente externo, né? Assim,
fazendo um paralelo com o marketing aí, é como se fosse um ambiente externo. Como a internet se relaciona com o seu site, legal? Com a sua loja ali, aquela trama de links, né? E tudo mais. Legal? Entendido 4 principais conceitos aí rapidinho? A gente vai aprofundar agora então. Quando a gente fala de homepage, gente, e aí depois para a gente ir na plataforma mostrar isso, é muito importante eu passar principais itens aqui para vocês, que é o que eu mais percebo do pessoal deixando de utilizar as técnicas. Tudo bem, quando você faz a primeira vez um cadastro de produto, talvez você, quando você está abrindo a loja, é muito comum você não conhecer isso e não se preocupar e acabar não conseguindo focar para fazer o SEO junto, logo no primeiro cadastro do produto. Legal? Porém, o interessante é que você crie depois um padrão de qualidade de cadastro de produto e já envolva o SEO desde o início. Por quê? Você vai englobar justamente a escrita com base nessas técnicas aqui. A primeira questão, então, gente, a gente fala lá sobre título de página. Pô, a plataforma tem o título de página, aquele que aparece lá na orelhinha do navegador. O que aparece ali? Eu posso manipular? Então tem, né? E meta tags? Eu consigo manipular a meta-descrição? Tem, inclusive a gente tem a descrição automática, que é justamente para esses casos quando você ainda não está ciente que existe SEO, a gente faz um preenchimento automático lá com base na descrição do produto, mas não é o mais adequado. É possível desligar essa função e você então manipula a descrição manualmente. Então, se na sua plataforma, se quiser já anotar aí, se já tiver marcado lá auto-preenchimento, você vai anotar aí para você desligar isso e eu posso mostrar onde é que desliga isso na parte de módulos da plataforma, legal? Esse auto-preenchimento aí. E aí você vai começar o quê? A preencher manualmente. Você vai apagar o que está lá, que estava automático já, se você já tinha rodado isso, né? Ele roda toda vez que você salva o produto, mas aí você começa a tratar isso nos seus principais produtos. Outra coisa, a questão de headings, né? O que é headings, né? Headings são a estruturação de títulos, né? Se a gente fosse pegar um livro, por exemplo, é como se a gente tivesse a capa e tivesse lá depois o primeiro capítulo, e aí você tem um subtítulo do primeiro capítulo. Então, o Google, isso é, na verdade, um padrão de organização de informação mundial. Não foi o Google que inventou essa questão toda. Ele só adota o mesmo preceito que vem lá, acho que da arquivologia, tá? O pessoal da arquivologia que fala muito disso, da forma hierárquica de se organizar informações, tá? Então, o que acontece? Na hora de criar uma página, o pessoal, às vezes, não sabe disso também e larga para lá. O que a Brasileira fez? Na plataforma a gente colocou fácil. Ao você preencher o nome vai para um título mais importante, no caso da página do produto, ou no caso da página de categoria. Porém, quando você está vendo uma descrição, naturalmente você não vai lembrar de ficar colocando H2. Então a gente criou um assistente para você fazer um subtítulo, que chama-se H2, né? Assim tem o H3, o H4, vai até o 6. Legal? São subtítulos. Precisa usar todos eles? Não necessariamente. Só de você já não esquecer de preencher o H2 que a gente põe lá, que é para fazer o subtítulo de descrição, já estaria muito bom. Se você puder aprofundar, e eu vou mostrar exemplos aqui de quem está fazendo isso muito bem, tá? Clientes nossos, seria melhor ainda. Técnica Alt Images. O que é isso, Liz? Técnicas Alt Image. Alt Image é o seguinte, pessoal. Quando você passa o mouse numa certa imagem, em um site que tem essa técnica, quando você para o mouse, aparece uma descrição da imagem. Na plataforma, por padrão, toda imagem de produto tem o nome do produto como técnica de Alt Image. Então, ela é automática e você não precisa preocupar com essa técnica, legal? Basta você fazer uma boa escrita do nome do produto. E aí nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Domínio, pessoal. É muito comum o pessoal falar assim, eu devo registrar um domínio que tem a palavra-chave do meu principal produto no nome? Exemplo, floricultura alguma coisa. Floricultura DH, tá? Infelizmente, pelo menos eu vejo assim, de 2009 para cá, o Google passou a dar, são mais de 10 anos, né? Tem que acostumar, né? 2009 para cá, ele inverteu isso e começou a dar um peso muito importante se você registrasse um domínio que tem a ver com aquele conteúdo. De certa forma, é uma maneira de você manipular o Google, de criar domínios e marcas que nem são tão elegantes assim, tá? Então, quando você tem lá alguma coisa escrito lá, floricultura, tal, não sei o que lá das coisas, identificar é bom? Sim.
Mas se tivesse só a marca, imagina você ter lá coca-cola-refrigerante.com. Pô, coca-cola.com acabou e pronto, né? É muito melhor. Mas o Google, até então, depende muito dessa referência do domínio. Tá? E ele entende que se você gasta dinheiro registrando e botando o nome, muito dificilmente você vai registrar o Coca-Cola refrigerante e falar de automóvel. Um exemplo bem esdrúxulo. Ou seja, a tendência é que você vá falar daquela palavra-chave que você, inclusive, colocou no domínio. Legal? Então, para clientes e para quem está assistindo aí que registrou um domínio, mas não tem a palavra-chave, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, tá? Porque justamente você vai construir sua reputação em cima da sua marca, tá? Que deveria ser o ideal para toda a competição com relação a Google, ao meu ver. Mas, infelizmente, não é assim. Então, você pode ter competidores que vão registrar, sim, sites com palavras-chave para tentar ranquear na sua frente. E pode ser que eles te passem sim, por mais que você, às vezes, em termos, até pareça ser melhor do que eles, tá? Infelizmente, eu vejo casos assim, tá? Mas essa é a realidade do momento. URL amigável barra palavras-chave. O que é isso? Antigamente, quando se fazia um site, às vezes ficava lá assim, contato.php ou contato.html. Cada vez mais, e já tem tempo isso, os buscadores entenderam que o usuário não precisa saber com qual foi a extensão que você fez o arquivo, né? Qual é a tecnologia por trás daquele arquivo que está exibindo na página. Ele quer saber que ele está na página certa, que é, por exemplo, submarino.com.br/celulares, não /celulares.php e um monte de outras coisas, um monte de número, que vai poluir a informação na tela e que dificulte a ele a entender se ele está no local que ele deveria estar. Legal? Então, na plataforma tem a URL também, amigável, ela é automática, só de você escrever o nome do produto ou da categoria, ele vai ajustar. E toda vez que você ficar trocando isso, ele vai trocar o URL amigável. Você pode ir lá e mudar e salvar, sem trocar para voltar ao que era antes. Então, muito cuidado. Quando você estruturar o menu da sua loja, já tente pensar na melhor estruturação possível, para não ficar mudando. Por exemplo, um menu que chamava alguma geladeira, agora chama geladeira frost free, não sei, tá? Geladeira invertida, tá? Pô, mas se dava para ter escrito antes, que ficasse assim, geladeira invertida, ou que ficasse só geladeira e dentro tivesse uma subcategoria invertida, tá ok? Então, o planejamento da estruturação da informação, ela começa no SEO por aí, que é você não ficar trocando tanto, por quê? À medida que você troca, o Google vai dar aquele alerta lá de index coverage, né? Ou seja, olha, eu tinha um conteúdo nessa URL aqui, mas agora eu não vejo ele mais. A plataforma, toda vez que você muda isso, ela muda no mapa que ela informa ao Google. A plataforma, então, tem um mapa, que a gente já explicou isso no nosso treinamento do Google Day desse ano, 2019, e que ela vai mudar e vai informar o Google. Mas o Google fica preocupado lá, mano. Será que essa URL aqui era uma página que deveria existir ainda? Então ele te avisa. Se você só trocou, ela simplesmente não prevalece mais. Mas talvez você está fazendo isso com uma página muito importante. E aí você pode perder, de fato, peso do seu site naquela página. E isso não é muito legal. Legal? Legal, legal? Então tá, entendido a importância da estruturação das URLs. Tá? A questão da palavra-chave é só, mas assim, na medida do possível você pode contemplar palavras no meio, porque às vezes você vai escrever um negócio que não é necessariamente o produto. E aí você incrementa a URL, você pode manipular ela para poder ficar com a palavra-chave que você quiser, tá ok? Tem mais? Tem mais. Por exemplo, eu não coloquei nesse documento, mas, por exemplo, a gente tem a formatação de microdados. O que é isso, né? Microdados é quando o bot do Google vem lá e ele fica tentando entender o que é isso aqui? Ah, isso aqui é o preço. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o estoque. Isso aqui é o nome. E essas estrelinhas aqui, elas são as avaliações do usuário. Então, o Google tem um padrão de formato de microdados, no qual os sites devem preencher as variáveis corretamente para informar a eles. Na plataforma do Brasil Ads foi introduzido já tem um tempo. Tá? Então, temos formatação de microdados lá, entre outras técnicas dentro da parte de código, legal? A gente está cada vez mais mexendo no código, em estruturas, inclusive até na parte de própria segurança, deixando cada vez um pouco mais robusto aí, legal? Então, uma pergunta interessante aqui falando de URL, amigável, que me mandaram aqui. Nossa, eu vou fugir um pouco, mas olha, não briguem comigo então, vai estender só um pouquinho. A questão de subdomínios. Para você fazer uma estruturação de categorias, de forma alguma você vai usar subdomínios. Eu vou te contar um caso mais esdrúxulo ainda, que é o blog, tá?
Recentemente, agora em janeiro, no início de janeiro, a gente moveu o blog da Brasil Web para um subdomínio. E aí, depois a gente foi pesquisar correto, né, coisa já antiga, de 2015, 13, testes já efetuados e demonstrando que não é bom fazer isso. No caso de blog, por quê? Ele entende como um conteúdo que é mais adequado para uma pasta interna. Então, tem na internet falando essa questão. Eu devo fazer subdomínio ou fazer pastas, né, que são aquelas barras, né, que eu uso muito aqui na Brasil Web. Então, assim, não, conteúdos estruturais, então tem lá a ver. O próprio blog, na plataforma já é barra blog, e é ideal que fique assim. Por mais que você queira, de repente, instalar um WordPress lá, a gente deixa. Lembrando que você vai ter que cuidar da segurança do WordPress, que é muito importante. Mas a plataforma já tem o blog, que vai ficar no barra blog. Tem técnicas de SEO só para o blog, legal? Não é um Yoast SEO, plugin aí que o pessoal gosta tanto, né? Mas é o básico, feijão com arroz, que é o principal, legal? Fazendo aquilo bem feito, pronto. Outra questão é as categorias internas. De forma alguma, tudo subpasta, legal? Subpasta assim, né? Não existe a pasta de fato no servidor. É o endereçamento lá na barra de endereço, legal? Então, só respondendo um pouquinho dessa pergunta, que tem a ver muito aí com a URL amigável que a gente citou, subdomínio é mais que algo totalmente diferente do seu conteúdo principal. Por exemplo, na Brasil Web, a central de ajuda ela é um subdomínio, porque a gente não quer esse vínculo necessariamente direto com o site. Tá? A reputação do site do blog é uma coisa, a central de ajuda é outra. Ok? Inclusive, a gente tem Google's Analytics diferentes para um e para outro. Ok? A área do cliente na Brasil Web, ela é um subdomínio, porque ele é um outro sistema. Ok? Então, normalmente, quando você tem mais sistemas instalados, vai tendo uma gestão mais ampla de ferramentas aí, que dependem de estar na sua estruturação de domínio, né? Como é o nosso caso aqui, e aí sim o subdomínio ele pode ser interessante, mas para blog não, tá? Fica essa dica aí de arrependimento nosso ter feito isso, perdemos uma boa reputação, estamos custando a recuperar agora. Ok? Então, técnicas on-page. Então, você sabe que isso aqui é o feijão com arroz mais importante de se fazer? Tem. Tá. E aí, vamos falar de off-page um pouquinho, só passar alguns dos exemplos. O que é o off-page? O off-page, como eu expliquei, ele tem a ver com a reputação externa, né, do mundo lá fora para o seu site ou sua loja virtual. Então, que itens são esses? Os principais deles, tá, pessoal? Número de links externos, ou seja, quantos sites na internet apontam para o seu site. Que sites são esses? Qual a qualidade deles? E a qualidade, quando a gente fala qualidade, é muito subjetivo, né? Oh, mas como é que eu vou medir a qualidade? Bem, só de não ser um site seguro, tem lá HTTPS, tá? É um site que não é de conteúdo adulto, não é um site de coisas tipo downloads que possam representar algum tipo de perigo, tá? Que em algum determinado momento possam estar distribuindo vírus pela internet. Só por aí você já limpa um bocado. Agora, existem outros tipos de sites ruins também, que são aqueles sites que simplesmente vendem links à torto e direito, justamente porque esse é um fator, né? Eu vou ter mais links. Vou falar disso daqui a pouquinho. Mas, então, assim, se você está presente em sites que estão vendendo links, talvez seja um problema aí, o Google pode achar isso rapidinho. Outra questão muito importante, o texto âncora nos links. O Google veio penalizando muito isso há um certo tempo, que o pessoal ficava colocando exatamente a palavra-chave, né? E aí pensem vocês no comportamento normal. Você vai botar um link para um site, você vai colocar o nome da empresa, né? O mais natural, ó, Submarino. Submarino, você não vai escrever site de vendas de celulares. Link para o Submarino, tá? Site de bumerangues. Comprar bumerangue agora. Aí o link para o Teixeira. Teixeira? Então, isso normalmente é cara de coisa manipulada, tá? Então, assim, a um certo grau de volume, vai chamar a atenção do algoritmo, e o algoritmo vai falar assim, pô, qual o percentual de links que esse cara tem? E tem muito link que é com a palavra-chave, né? Com texto âncora. E onde são esses sites? Aí ele começa a descobrir sua rede de links plantados. Então, assim, por quê? A tendência natural é que pelo menos metade dos seus links 30%, 40% pelo menos, seja com a sua própria marca. Então, assim, se você for atrás desse tipo de técnica, usando como texto âncora, que é um negócio bom, mas que usado em demasiada, né, de forma demasiada, pode te prejudicar e pode gerar uma penalização. Legal? Tô falando que você usa não, viu, Teixeira? Então, um exemplo aqui que está na ponta da língua.
Existem outros fatores? Existem também outros fatores, né? Desde o ano passado eu já vinha acompanhando uma discussão sobre a questão do CTR. Nossa, Luiz, o que é CTR, né? CTR, gente, é a sigla para Click-Through Rate, né? Ou seja, a taxa do clique, né? Qual é a taxa através do clique? Ou seja, quantas pessoas veem e quantas pessoas clicam, tá? Por exemplo, quando o Google te exibe lá no resultado de pesquisa orgânico, ele está te exibindo várias vezes, mas na maioria das vezes as pessoas não vão clicar em você. Inclusive, estima-se que o primeiro lugar receba em torno de 20% de cliques, alguma coisa assim, tá? Não tem de cabeça aqui agora esse número, mas é por aí. Então, os de baixo vão recebendo cada vez menos cliques. E aí, o que o Google gosta de observar? Pô, quando eu exibo lá o Teixeira para bumerangue profissional, o pessoal clica nele? Pô, clicou. E aí clicou, tal. Inclusive, ele tem Google Analytics, eu vi que vendeu até. Ué, interessante. Então, o pessoal já começa a especular aí sobre que o Google está tentando cruzar de ponta a ponta essa informação para falar assim, olha, o pessoal que entra nesse resultado de pesquisa gosta tanto do site que compra ou executa uma ação lá dentro. Não dá para dizer que isso é o caminho correto, tá? Porque tem sites que às vezes é uma página só e pronto, acabou, e é muito útil desse jeito. Então, existem alguns contras aí sobre esses fatores, que às vezes a pessoa entra, vê a informação que ela quer e sai, e nem clica, nem interage, mas foi super útil. Não quer dizer que você tem que ser jogado lá para baixo por causa disso, porque você não tem, porque a pessoa não gera uma conversão e nem gera nem clique, né? O seu bounce rate é lá em cima, né? Ou seja, a pessoa nem interage na sua página direito. Legal? Mas há indícios de que isso está sendo cada vez mais utilizado. Se já não estiver sendo de fato, ok? Eu lembro de acompanhar essa discussão isso do ano passado. E não deve ser do ano passado só, não. Outra questão, por exemplo, curtidas, né? Fanpage, Instagram, seguidores. Isso aí influencia o Google. O pessoal fala que o Google tem observado esses itens. Já não é de hoje, desde a época do Twitter, né? Quando o Twitter bombou mais, aí veio o Facebook, 2000, eu estou falando de 2012 ali, 2013 já. Esses índices já haviam fanpages com altos índices, né? Só que eles não exerciam pressão direta sobre a reputação, mas ele era mais um sinal. Então, é óbvio, se você tem uma fanpage com muitos seguidores, pode ajudar um pouquinho? Talvez, tá? É algo que vale a pena aprofundar. De tudo, o conteúdo no seu site em si é um grande fator, é o principal fator. O conteúdo é rei, como o pessoal costuma dizer. Tá ok? E os links, né? Eles mandam muito também. Na hora de definir posicionamento, às vezes você tem uma página, como a Brasilweb já teve um site, uns anos atrás, que era uma página só e que ficava acima do site da Receita Federal. Então, porque tinha muitos links para esse site, ele entendia que aquilo deveria estar ali. Com o tempo foi reduzindo, o algoritmo foi até recalibrando, o site da Receita ficou em cima e o site ficou para baixo. Mas, ou seja, um site de uma página só, com muitos links, sendo topo aí de buscas. Ou seja, a reputação conta e muito. Só cuidado para não comprar reputação a qualquer custo, né? Ou seja, não se vender por essas reputações. Outros fatores externos, né, que estão me perguntando aqui, pô, se meu vídeo é muito visualizado no YouTube, isso vai influenciar? Olha, eu nunca vi nada falando sobre isso, não. De certa forma, eu recorro muito às diretrizes do Google, e tem isso aqui no nosso treinamento, nossa aula de hoje. Vou passar isso aqui para vocês verem. Lá fala muito do que, inclusive, que você não deve fazer. Agora, os sinais exatos, o Google não revela, o pessoal fica tentando estimar. Eu vou mostrar ferramentas aqui para vocês que tem pelo menos uns 50 fatores que elas tentam pegar. Então, de repente, se você quiser cobrir o máximo de fatores possíveis, muito provavelmente no final, o principal que você vai estar fazendo é cobrindo bem o seu usuário de informação. E no final das contas, é isso que o Google quer, um usuário que se sinta com um conteúdo de qualidade. Então, a partir do momento que você se preocupa mais nessa vertente do que especificamente nas métricas intermediárias aí, né, seguidores, curtidas, quantidades de visualizações, isso daí tende a ser um número que não vai fazer tanto mais sentido para se preocupar. Tá? Você vai ser primeiro muito mais por outras questões. Provavelmente a quantidade de links para o seu conteúdo vai brotar muito mais rapidamente por causa disso. Legal? O pessoal linkando vídeos, etc. Ok? Até porque tudo que você pensar que pode ser manipulado, os engenheiros do Google já perceberam também. Eu já conheci 2 engenheiros do Google, né? O próprio Pedro Dias,
né, da Endino, fera, já foi da equipe de anti-spam, e o Ariel Lembretti, que foi só o fundador aí da 99 e hoje da Yellow, né, que também trabalhou no Google. São pessoas que falam claramente, cara, o principal é o conteúdo. Essas métricas que são manipuláveis, a gente acha elas muito rápido e trata elas no algoritmo. Então, se você fala assim, achei um jeito que eu acho que eu vou manipular, cuidado, se eles não pegaram ainda, na hora que eles acharem, eles vão querer saber assim, quem andou fazendo isso aqui? E aí vem e passa um rapa geral ali, dando uma puniçãozinha. Hoje, às vezes, as punições são mais específicas em páginas, e não, às vezes, no site inteiro também, tá? Vale a pena, a gente já foi bem além do conteúdo off-page aí, mas deu para falar um pouquinho dessa amplitude aí, desse impacto, legal? Então, aplicando o SEO, gente, na loja virtual. Afinal de contas, nós estamos aqui com uma loja que a gente quer posicionar melhor. Legal? Então, se está em uma listinha, lembrando, esse PDF vai estar para vocês poderem fazer download logo ao final do treinamento dessa aula, legal? Gente, nome de produto. Vocês já repararam que na plataforma a gente tem um campo nome e a gente tem um campo mais lá embaixo, novamente, que é o H1, nome H1. Isso quer dizer o quê? Que você pode escrever um nome maior para o produto na página do produto. E quando esse produto é listado nas categorias, né, de navegação, nos resultados de busca internos da sua loja, o nome pode ser mais curtinho, para ser o quê? Mais objetivo para o usuário. Vou dar um exemplo, tá? Conversei com o Darlan da Savon essa semana e ele falou assim, Luiz, eu devo escrever sabonete no nome do produto? Eu falei com ele, no nome não, mas no H1 você vai colocar. Por quê? Você vai ter lá sabonete artesanal, glicerinado do tipo de essência X. Isso na página do produto. Na hora de resultado, não precisa. Por quê? Eu já estou numa categoria sabonete. Aí vou poluir a tela inteira de ter sabonete, 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 sabonete. Legal? Então, muito cuidado. E o legal é isso, aproveitar a técnica nesse nível. E aí, usar o apelo comercial dentro dessa descrição do produto. Às vezes você pode falar de um frete grátis, você pode falar de uma questão de parcelamento, não fica ali dentro no nome, mas no H2, nós vamos chegar lá, estou comendo os passos aqui. Então, descrição do produto, pessoal, vou mostrar um exemplo para vocês aqui já, tá ok? Descrição do produto, outra coisa, cadastra o produto, coloca lá uma frase só, errado. Quanto mais informação você colocar ao seu cliente, lembrando, mais objeções à venda você quer. Então, quanto mais você quiser economizar, mais chance de não vender você está criando para você. Então, tente relacionar o máximo de informações que você explica para o seu cliente e jogue na descrição desse produto, tá ok? Agora, de que jeito eu vou jogar? Você pode fazer negrito. Não esqueça de citar a palavra-chave, o nome do produto na descrição, né, Teixeira? Às vezes a gente via lá, pô, a descrição perfeita do bumerangue, só não estava escrito bumerangue lá dentro. Eu falei, pô, cara, escreve bumerangue aqui dentro. E batata. Começou a melhorar depois que começou a trabalhar a descrição com isso. Teixeira até aí pode me dizer. A meta-descrição, manipular e fazer ela manualmente, tá? Processar esses itens. O título do navegador, tem um campinho lá só para título, pode ser a mesma coisa que você escreveu no H1, inclusive. A diferença que eu diria que é o seguinte, no H1 você não vai escrever frete grátis nem parcelamento, porque isso vai estar em outras áreas ali na tela do produto. Mas no título do navegador, deixa eu entregar agora não, vou entregar agora não. No título do navegador você pode escrever lá, produto tal, não sei o que lá, frete grátis. Produto tal, não sei o que lá, parcelado 3 vezes sem juros. A pessoa, na hora que vê isso no Google, vai destacar mais o seu resultado dos seus concorrentes. Então, fica a primeira dica aí, mesclando SEO com questão de marketing, né? Uma questão comercial aí, o apelo comercial. Legal? Nome do produto em H1, como eu falei. O H2 ele vai vir com uma subdescrição. Você pode colocar mais Hs, né? Mais subtítulos na sua descrição? Sim, pode. Vai depender de você usar um pouquinho o editor lá melhor, tá ok? E tem alguns assistentes para isso. Mas não se preocupe tanto necessariamente de fazer tantos subtítulos. Uma descrição bem feita, que você coloque negrito nos pontos principais do seu texto. Vou mostrar um exemplo aqui, gente, calma. Coloque links para categorias, para outros produtos, para um artigo do blog com um conteúdo mais completo ainda. Aí você põe para abrir uma página maior. Legal? Então, aproveitar mais as técnicas no próprio cadastro do produto. Imagens com o nome do produto. O que é isso? Quando você vai salvar a imagem, você vai colocar vai subir para a plataforma, lembrando, sempre antes, otimizar a imagem no iLoveMG, eu vou passar isso aqui. Porém, a dica aqui é o seguinte, escreva o nome do produto nessa imagem.
E se precisar, coloque 1, 2, 3, 4, 5 na frente, se tiver mais de uma imagem, né? Inclusive, sim, coloque mais do que uma imagem, porque a pessoa comprar vendo uma imagem só é meio estranho, né? Então, sempre preocupe com a experiência do seu cliente lá. Pense que é você comprando, legal? A URL amigável. A URL amigável, ela é montada também automaticamente pela plataforma quando você escreve o nome do produto, o nome da categoria. Só relembrando a dica que eu dei, cuidado para ficar trocando demais esse nome, a URL vai mudar e talvez tenha links na internet por aí que jogam já para lá. E aí talvez vai dar erro porque você mudou. Então, evite ficar alterando ou, na medida do possível, se você alterar, volte manualmente a URL que estava antes, ok? É possível. Existe esse cuidado, tá, gente? Não quer dizer que é o fim da picada não, mas é interessante se precaver. E outra questão, conteúdo único, ou seja, comentários, incentivar com que as pessoas comentem no produto, mandem avaliações, ou que elas mandem por e-mail para você e você vai lá, preenche na área de comentários da plataforma e preenche lá o que o cliente mandou para você, tá? As estrelinhas e como ele te respondeu numa pesquisa de satisfação. Porque se ele não está usando o próprio sistema de comentário da plataforma, talvez ele te mande isso de alguma outra forma. Só não esqueça de pedir o feedback para isso, legal? Então, por quê? Isso vai criar conteúdos ricos e únicos para o seu cadastro do seu produto, para o seu site, para a sua loja. Então, é algo que é difícil um concorrente copiar. E aí, mais pra frente, a gente vai falar de cópia. Luiz, onde que eu acho os detalhes dessas dicas que você colocou aqui? Na nossa central de ajuda, está aí embaixo, olha lá. SEO parte 1. É parte 1, gente, porque é o feijão com arroz para se trabalhar, que é o catálogo, né, no e-commerce, trabalhar bem um catálogo de produtos, legal? Com as técnicas de SEO. Lembrando, já daqui a pouco eu vou responder as perguntas aí do pessoal também, legal? Mas que a gente passe um pouco aí os temas, não se preocupe. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar fresco na cabeça de vocês. Está aqui um cliente nosso, BB Veste Bem, e aqui estão os produtos, ok? Ok, é na parte visual, né? Aí você olha assim, e as técnicas de SEO? Cadê? Carrinho de bebê Chico. Ok. O nome nem está tão grande assim. Talvez poderia ter sido explorado aqui um pouquinho mais alguma característica extra desse produto, tá? Preto, por exemplo, ok? Às vezes a pessoa quer um carrinho de bebê preto. E se esse aqui é o preto, eu estou vendendo preto, eu poderia ter escrito preto no H1 para esse nome desse produto. Mas olha embaixo, eu diria hoje assim, sou fã do trabalho deles no que diz respeito a cadastro de descrição de produtos. Existe um padrão de qualidade Bebê Veste Bem, do que deve ser citado. O carrinho é isso, um mini parágrafo. A descrição em bullets, né? Ou falando da marca especificamente daquele carrinho, né? Pô, você não conhece essa marca ainda? Falando da empresa, da Bebê Veste Bem, né? Fala do estoque que já está no Brasil, né? Ou seja, quebrando uma objeção, porque eu estou vendendo algo que é de fora, talvez o cliente fique com medo de não chegar. Então, que objeções o seu cliente tem, que é comum, às vezes eu te pergunto no telefone, no WhatsApp, e você não coloca na descrição. Quebra essa objeção na descrição, que você vai estar trabalhando seu SEO também. Legal? E note, eles colocam o negrito em algumas partes legais. Né? Poderia estar negrito ali, talvez, no nome do produto. O carrinho de bebê, tal. Mas no meio do texto ali, repetindo mais uma ou duas vezes ali. Ok? Eles colocam links para as categorias, para a marca, para talvez algum artigo do blog. Então, existe um checklist para se cadastrar um produto com qualidade. Para fazer uma vez e fazer bem feito e fazer dessa página uma vendedora de carrinhos de bebê Chico, ou Chicó, não sei. Legal? É evitar o retrabalho. Toda vez você tem que ficar indo, agora eu vou escrever isso aqui na descrição. Não. Determine um padrão de itens que você conhece e domina sobre o seu assunto, no qual você também é autoridade, que eu sei que vocês estão aí, vocês dominam assuntos que vocês estão querendo vender dos produtos. Se não domina ainda, vai atrás dessa informação e desdobra, porque fez uma vez, está ali. Então, imagina, se você tivesse que ficar botando anúncio toda vez para esse produto aqui, e aí o Google começa a exibir ele bem nos resultados de pesquisa e começa a vir tráfego gratuito. Quanto você não está economizando? Porque se você tem hoje 500 acessos por mês, quer ter 1.000, se tem 1.000, quer ter 5.000, né? Você vai bancar tudo isso em anúncio? Por que não associar um pouco de estratégia de SEO, né? Porque sim, na verdade, né? Legal?
Lembrando, daqui a pouco a gente vai chegar nas nossas perguntas aí, que está bombando ali no nosso chat lá. Legal, gente, muito bom. Não vão ficar sem ser respondidos, legal? Outra coisa, descrição do produto. É isso que eu estava mostrando no exemplo ali, né? O uso da palavra-chave. Repitam 2, 3 vezes pelo menos. Numa descrição desse tamanho aqui, gente, você pode repetir o nome aqui para reforçar. Olha, Google, aqui eu estou falando de carrinho de bebê da marca Chico. Legal? E aí você negrita isso no texto, que a pessoa fala assim, olha, que falou do produto, tá? Aí você não vai fazer um spam, você não vai ficar escrevendo um texto aqui tamanho, você vai escrever 20 vezes, nem 10, eu diria, ok? Então, muito cuidado para não abusar também. Use com moderação, legal? Então, negrito, links para outros conteúdos, categorias que eu citei. E outra coisa legal, relacione produtos. Lá também eles sempre relacionam produtos. Isso tem a ver com uma outra técnica que fala da linkagem interna. Eu já vou mostrar um gráfico falando da importância dessa linkagem interna para vocês. Como vocês podem saber como é que está a linkagem interna da loja de vocês, hein? Ó, vamos lá. Nós já estamos chegando aí no meio do nosso conteúdo, mas tem muita coisa legal ainda. Títulos. Como que eu vou trabalhar esses títulos, né? O título, aqui quando eu falo título, eu estou falando daquele H1, estou falando do H2, mas também eu estou falando do título principal da sua loja, e o que eu mais vejo é cliente não preenchendo, fazendo um título com SEO e apelo de venda. Tá? E aí agora, com esse treinamento, eu espero que vocês apliquem mais essa técnica aí, porque vai melhorar o SEO e também o clique lá no Google, né? Que o pessoal vai se sentir mais atraído em clicar no seu resultado. Por quê? Você vai colocar o texto foco, por exemplo, quando você está falando da sua marca, a página principal, por exemplo, da loja, você vai colocar a sua marca, né? E um produto principal que você coloca, e aí você pode associar também um apelo comercial. Frete grátis, 3 vezes sem juros, e você pode usar também de humor e criatividade, legal? Isso é sempre bem interessante, né? Quando casa bem ali, fica legal. Deixa eu dar um exemplo disso para vocês. Aliás, onde que você coloca isso para manipular o título da home da sua loja, tá ok, gente? Acompanhe comigo aí. Você vai lá em configurações, aí vai aparecer o primeiro subitem no menu lá de opções da loja, né? Configurações da loja, você clica, vai clicar em editar na sua loja e vai vir na abinha ali, ó, abinha loja, aí você vai ter título e meta descrição. Essa é a meta descrição da primeira página da sua loja. Só isso. Só isso tudo de importância. Então, manipule isso imediatamente. Anota aí, como dever de casa, revisar se essa técnica está bem aplicada, se você escreveu. Aqui eu bati um print screen numa loja de treinamento da Brasil na Web. Aí está lá, loja virtual de treinamento da Brasil na Web. Legal? Aí tem uma meta descrição ali. A dica que eu dei é vocês usarem apelos comerciais aí também. Show? Olha aí, falei que não tinha um exemplo para o Teixeira aí. E foi batata. O Teixeira começou a ter um pouco mais de tráfego depois que a gente fez isso aqui. E, inclusive, o ticket médio do Teixeira já subiu ligeiramente. O que é muito bom. Se subiu mais, Teixeira, se quiser falar aí, fica à vontade. Foi o seguinte, a gente monitorou lá e viu, olha, Teixeira, faz isso aqui. Trocamos aqui, ó, exatamente, frete grátis lá. Legal? Então, assim, a taxa de cliques, ela tende a aumentar. Por quê? A pessoa entrou lá, procurou bumerangue profissional. Ela vê uns vídeos, mas ela quer comprar um bumerangue profissional. Aí ela vai ver o Mercado Livre, que é o caso desse resultado. Fala assim, tá, Mercado Livre, mas não tem alguém que é especialista nesse assunto, não? Aí ele vê ali, pô, bumerangue profissional, FF, ok, é a marca, frete grátis, vários modelos, uai. Eu quero ver isso aqui. Então, você tem que tentar despertar o interesse do usuário, né, colocando elementos de alto nível que vão chamar ele para descobrir mais sobre você. Então, isso são técnicas para tentar aumentar a taxa de cliques, né, da exibição da sua loja lá no Google, nos resultados de pesquisa do Google. Legal? Entendido? Então, e o segundo lugar, olha aí, Teixeira, e o segundo lugar também é dominado pelo Teixeira. Angel, categoria Angel Boomerang Profissional. Se não tivesse revisado o SEO, estaria apenas Angel, porque esse é o nome da categoria. Olha aí, Teixeira. Olha aí. Então, o que acontece? Você está lá, Angel. O nome da minha categoria, Angel. Pronto, fiz muito bem a minha loja. Não, é hora de revisar o SEO das categorias. Angel, Boomerang Profissional, minha marca. Poderia até ter o frete grátis aqui também. Cabe lá ainda, tá, Teixeira? Já que esse resultado está despontando, minha dica, faça isso. Então, lembrando, pessoal, ao final da aula eu vou dar dicas personalizadas aí para quem quiser trabalhar isso aí também, ok?
Vamos aprofundar. O Teixeira é um que é velho de guerra com a gente aí nesses assuntos. Então, categorias, títulos além do nome. Metadescrição, sim, faça a metadescrição da categoria, ajude a entender melhor o que se trata aquilo ali. Lembrando, gente, metadescrição, ela chegou até a ser ampliada no final do ano retrasado, em 2017, em dezembro. O Google falou, não, vamos agora ter uma metadescrição maior, mas eles voltaram atrás e voltaram mais ou menos o que era antes. Tá? Disso ficou um pouquinho maior. Mas a questão é que o próprio Google diz é que não existe um tamanho máximo. Até porque é o Google que define o que ele vai exibir de metadescrição. Por mais que você preencha a metadescrição, se ele achar que para o usuário ele deve mesclar o que você escreveu com parte do conteúdo que está escrito dentro da sua página, ele vai mesclar e fazer lá 3 pontinhos em algum momento. Legal? Então, é uma referência de informação, porém é uma primeira alta referência para o Google. Legal? Quando bem feita, a tendência é que ela saia na íntegra lá. Não quer dizer que isso é bom ou ruim, ok? Apelo comercial, que eu falei, utilize isso, humor e criatividade também. E outra coisa muito interessante nas categorias, você pode fazer descrição de categoria, explique um pouco do porquê daquela categoria, faça um parágrafo, nada muito grande. Se você for entrar em lojas como Magazine Luiza, Submarino, Americanas, né, entre outros por aí, Juliana Flores, da área de floricultura, tem tudo quanto é categoria, tem um brevezinho texto, por quê? Forçando um pouquinho do SEO, porque às vezes fica muita pouca informação do que é ali. E as categorias são um grande conjunto ali de produtos, né? Então, quando você pode falar um pouquinho mais do que está ali dentro, o bot vai entender mais e vai tentar te pontuar um pouco mais pelo seu trabalho aí, legal? Então, você pode ter não só o parágrafo, como também um banner acima. E você pode ter essa descrição também ao final da página de categoria, se você não quiser poluir lá em cima. Ah, não, Luiz, aqui em cima vai poluir o usuário. Ok, eu também eu não gosto muito disso. Então, joga para o final da categoria, e aí, legal? Você pode colocar um banner também, de fora a fora, ou só na basezinha do rodapé no centro de conteúdo, para algum apelo comercial. O banner eu diria mais legal em cima, porque aí você trabalha algum aspecto de direcionamento de linha de produto, que a gente já falou aqui, algum apelo de frete e etc. E deixa a descrição para trabalhar o SEO. Legal? Isso a gente viu essa dica no treinamento sobre aumentando a conversão da loja, o CRO. Legal? Parecido com o SEO aí, mas CRO. Estruturando o conteúdo, então, pessoal. No Google Day, eu falei sobre Google Trends, Keyword to I/O, KW Finder e vocês estão vendo agora a importância do blog, porque o blog é uma grande estruturação de conteúdo. Então, se você não sabe exatamente como começar, né? Você falou, mas quais são as minhas palavras-chave que eu devo... Quais palavras-chave eu devo trabalhar? Então, assim, vamos assistir o treinamento do Google Day. Lá vai ter muita informação sobre o Google Trends, as demonstrações que a gente fez. O Keywords to I/O, que é para você montar a sua lista. E aí você dá uma refinada na sua lista e aí separar quais são as palavras-chave que você quer usar nos produtos e quais são palavras-chave longas, né, que merecem ser tratadas num conteúdo de blog, legal? Como um aprofundamento para o seu cliente. E aí você começa a linkar um com o outro dentro da sua loja. Cada vez mais sua malha de links vai ficar mais reforçada, a semântica vai cada vez fechar mais ali na sua loja, legal? Então, faça uma lista dessas palavras-chave, assista lá a aula do Google Day. Legal? Que a gente fala mais ali sobre estruturações, inclusive pontos que são importantes para o próprio SEO, como o Google Business. Legal? Deixa eu passar nosso helicóptero aqui. Infelizmente, eu estou na rota do aeroporto da Pampulha, né, gente? E com essa nossa tragédia aí de Brumadinho, que é aqui perto, poderia deixar de citar isso na nossa aula de hoje. É bem triste, né? Realmente. E aqui está um tráfego de helicóptero violento desde sexta-feira, né? Toda hora, parece que eles vão até bater aqui em casa, que nós estão descendo tão apressado que passa bem baixo. Então, às vezes dá um barulhinho de helicóptero aí, né? Um forte abraço, pessoal de Brumadinho. Velocidade, pessoal. Algo muito importante aí para a nossa interpretação. O principal ponto que você deve, e eu vou demonstrar para vocês sobre velocidade, é otimizar imagens. A gente está trabalhando numa novidade aí para tentar fazer isso automático, tá? Mas isso depende de um outro nível de estruturação que não existe na nossa estrutura hoje e que existem custos extras por isso. A gente pode até sugerir alguns parceiros
mas a gente quer tentar adotar isso na nossa estrutura. Mas, de tudo, vocês têm a opção de usar o ilovemg.com para otimizar. Faça um cadastro lá. Deixa eu ver se eu botei aqui. Isso, legal. Botei o print aqui. ilovemg, faz um cadastro lá. Ok? Você vai usar muito essa ferramenta. É muito top. Você recorta imagem, você redimensiona, você comprime, que é a última coisa que você vai fazer antes de mandar para a loja virtual, legal? Entre outras possibilidades aí. Então, gente, a ferramenta é muito legalzinha de se utilizar. No final das contas, o último item que você deve fazer é comprimir a sua imagem bem. Por quê? O quanto mais enxuta você subir ela para a plataforma, mais rápido a sua loja vai carregar. Menos conteúdo, menos espaço você vai consumir do seu plano. Mais fotos você vai poder colocar. Legal? Então, só traz benefícios. Então, enquanto a gente evolui essa tecnologia aí, com relação à otimização em massa e automatizada, tá ok? Tá no nosso radar, e já estamos em conversas aí avançadas. Eu gostaria, talvez isso nem faça mais sentido no futuro, talvez do meio do ano para lá, se Deus quiser, mas utilize o ilovemg. É sempre uma ótima ferramentinha para se otimizar bem a imagem, otimizar bem, legal? Outra coisa muito interessante. Luiz, tem como deixar a loja ainda mais rápida, né? Eu recebi lá, eu vi lá no Google PageSpeed, ou vi no GTmetrix, que as imagens eram o ponto pior, eu fui lá e tratei, subi as imagens de novo, agora toda vez eu uso imagens, mas eu queria avançar ainda mais. Tem como? Sim, a gente tem um modo, que é o NitroCache, que ele aplica técnicas mais avançadas de código, compressão de arquivos, é um negócio bem mais complexo, e de fato ele ajuda a ter um desempenho melhor, tá? Em cima da mesma infraestrutura, ou seja, só reaproveitando, rearranjando os códigos e mandando memórias. É como se a gente estivesse mandando memórias para o visitante. Olha, alguém já carregou a página desse jeito. Em vez de eu ir lá no servidor e carregar ela de novo, mostra essa tela aqui que já existia, tá? Isso faz com que às vezes você tenha que ficar limpando esse cache. Você atualizou o preço, você tem que rodar uma limpeza de cache, porque o preço, senão o preço demora a mudar, ok? Porque justamente a memória é o grande benefício. Você fica servindo memórias para que a pessoa carregue cada vez mais rápido, tenha uma experiência cada vez mais rápida, né? Principalmente quando é a primeira vez que ela está entrando. Depois, normalmente, a tendência é carregar sempre muito rápido. Então, onde fica esse módulo? brasiloe.com.br/módulos/nitro. A gente fez um sistema de filtragem lá para a nossa seção de módulos, agora dá para fazer o URL. E vocês podem entrar direto, vai ver lá o módulo. Não é um módulo barato, pessoal, mas é algo que não é tão necessário assim também. Tá? É só se você estiver chegando no supra-sumo ali da questão de otimização, assim, eu quero realmente aumentar muito a velocidade, né? Eu acho que já está fazendo a diferença. Legal. Por quê? Antes de cobrir os aspectos de marketing, os aspectos de SEO, legal? Trabalhar, achar bem uma campanha, a velocidade aumentar 1 ou 2 segundos ali não vai ser a grande questão. Pode até, nossa, carregou 1 segundo, vendeu muito mais. Um site que tem milhares e milhões de acessos, realmente faz muita diferença, tá ok? Não é tanto o caso normalmente. Agora está aqui, só para mostrar que, Luiz, mas na Brasil Web a plataforma roda rápido, né? Então vamos pegar aqui, olha o caso do Teixeira servindo de cobaia para o nosso treinamento de SEO, hein, Teixeira? Olha aqui, a nota dele de PageSpeed verdinha, 80. Tem NitroCache nessa loja? Não, não tem. Ele está nos planos de ambiente exclusivo da Brasil Web? Não, está no ambiente de servidor compartilhado. Olha o peso total da página do Teixeira, 1.45 megas, bem levinho, tá? Ou seja, otimizado, tudo a maioria das coisas otimizado ali. Pode ser melhor? Poderia se tentar ser melhor. O Full Load Time está 10.1 segundos, quer dizer que vai ser sempre 10 segundos? Não necessariamente, ok? Lembrando que essas ferramentas, normalmente, elas demoram mais a processar do que um browser. Mas, ok, está ali a referência. Dentro de um custo viável, acessível para o Teixeira em termos de infraestrutura, a gente tem um bom carregamento, uma otimização e até uma nota boa lá nas ferramentas de análise. Vou passar para uma outra aqui, ó. Cliente nosso que está no ambiente de cloud, tá? Nos planos cloud nosso lá, que são ambientes servidores exclusivos. Como é que dá para melhorar? E tem NitroCache. Tem NitroCache, ó. A nota não está tão boa quanto a do Teixeira, mas tem muito mais conteúdo na home dessa loja. Então ela é mais pesada, tem 3.51 megas. Poderia reduzir e ficar mais rápido? Poderia. Mas mesmo assim, devido à infraestrutura mais robusta, o tempo é menor. Ok? E tem o NitroCache aí. E a nota, inclusive, é menor e carrega mais rápido. Ou seja,
as relações, gente, não são diretas das coisas, tá? A gente tem que ir no detalhe. Não adianta ir lá no Think with Google verificar o tempo de carregamento no 3G, tá ok? Que isso não é a realidade do tráfego principal do seu site, da sua loja, legal? Mas, à medida do possível, tentar enquadrar o mais perto possível. E eu trouxe mais exemplos para poder mostrar, falar assim, pô, mas será que isso é bom ou ruim, né? Aí eu trouxe aí Globo.com, né? Imagina o quanto esses caras não gastam de infraestrutura de data center no site deles. E olha a notinha deles aí. Todos os dois aí estão melhor que eles, mas o tempo de carregamento é 5.8. É claro, é uma infraestrutura ultra mega robusta. Dá para chegar nesse nível? Dá, gente. A questão é valer a pena. Você tem que crescer também, investir conforme as coisas podem ser adquiridas, né? Não adianta você querer tentar também andar numa Ferrari se você não tem bala na agulha para manter essa Ferrari. Não é por aí, legal? E tem muita gente vendendo muito bem, mesmo estando em ambientes menores e mais acessíveis, legal? Então, não é esse o grande fator decisivo se você vai vender ou não. Tá? Tem muita coisa para trás disso. Eu trouxe mais um cara aqui, ó, youtube.com.br. Olha aí, 53 de page do próprio Google, né? Do Page Speed Score. Olha só como é. Tem gente que endeusa tanto, né? O Page Speed é muito bom, mas se fosse tão relevante assim, será que o Google não colocaria um Page Speed melhor no YouTube? Já que ele se preocupa tanto com isso? Então, assim, nem sempre o vetor final são essas pontuações. A gente tem que saber julgar. Até porque, às vezes, você quer usar um certo elemento na sua loja, que ele vem de fora, vem lá do Facebook. A gente tem até recomendado o pessoal tirar isso. Isso faz atrasar o carregamento, às vezes, do código. E, às vezes tem como adiar e etc. Mas olha lá, full time 8.9. Ou seja, tá bom ou tá ruim? E 3.78 MB, 128 requests. Legal? Então, fica aí só de parâmetro para a gente entender que, no final das contas, a infraestrutura que vocês estão ali está legal, está bem baseada, mas o mais importante, otimizar as imagens e tentar ter algo mais enxuto possível e direcionado. Quando a gente fala lá de você ficar destacando o produto que a pessoa não clica na home da sua loja, você está perdendo o processamento à toa. Tá? Você está deixando de carregar um pouco mais rápido, você poderia trazer uma imagem estática de uma categoria sua para a pessoa saber que você tem aquilo ao invés de trazer um produto em destaque. Legal? Isso aí vem lá da nossa aula lá de CRO, que é a questão da otimização da conversão. Legal? Reputação. Isso aí a gente volta nos fatores off-page, né? Sinais off-page, links externos, vizinhança, qualidade, performance que eu citei. Olha só, no Google Search Console, você vai ver, quando você abrir lá, essa já é a carinha recente, né, do Search Console. Lembrando que já tem um ano que eles estão mudando, mas faltava muita ferramenta nessa nova tela. E aí você tem lá agora o menu Links lá embaixo, como tinha a plataforma antiga lá, que agora ele já força ver aqui. Então você tem os links externos, os links para o seu site e como que estão as páginas internas na sua loja virtual. Ou seja, quais páginas recebem mais links dentro da minha hierarquia do que eu ando fazendo na minha loja virtual. Será que isso está legal? Será que tem alguma categoria que eu deveria tentar linkar mais para ela ser mais forte, mais pesada? E aí ela sair num resultado de pesquisa, como o caso do Teixeira que a gente mostrou? Legal? Então, o Search Console é muito importante para você ver esse tipo de coisa. Não quer dizer que você tem que ficar vendo todo dia, toda semana, tá, gente? Mas dá uma passada de olho de vez em quando e tentar anotar e falar assim, olha, eu acho que eu vou trabalhar para tentar melhorar esse índice aqui. Aí vai, depois volta, né? Não fiquem birutas aí com relação a isso, mas é bom saber que existe e olhar de vez em quando, pelo menos. Tá? E links externos, aí beleza, né? Se tiver 180 mil links, 50 mil links, 6 mil links, 700 links, quanto mais links aí de boa qualidade tiver, top, legal? Aí tá borrado aí pra vocês não saberem quem que é. Quem tem esse tudo de link aí, quem será? Legal? Links internos. Ahrefs. Ah, Luiz, mas tem outros lugares que a gente pode ver a quantidade de links que tem para a minha loja? Sim, existem algumas ferramentas que você pode fazer um cadastro gratuito. Acho que não é mais o caso do Ahrefs, tá? Se bem que não, se bem que sim. Acho que você pode fazer essa consulta. Aqui eu estou logado na minha conta que eu tenho lá, mas que é uma conta que não se existe mais o plano que eu tenho lá. Eu tenho dúvidas ainda sobre isso. Mas você pode olhar lá, ó, Submarino. Trouxemos o Submarino aí, ó. Qual a classificação dele, que isso aí não interessa tanto. Aí você vai ver o R, DR, isso são métricas sobre SEO que a comunidade aí que estuda mais SEO fica acompanhando. Pô, qual é a nota simulada que esse site tem junto ao algoritmo do Google? 50? E o outro tem 60? Ah, esse é mais, esse é menos? Legal?
quantidade de links, quantos domínios apontam, por quê? Você tem muitos links vindo de um mesmo site, isso chama muita atenção do Google, tá? Por que um site só está botando tanto link? Pode acontecer? Pode. O cara põe um link lá no rodapé para você, ou num bannerzinho que fica do lado ali na coluna do site, e aí todas as páginas têm um banner que aponta para você, legal? Isso pode acabar, chama-se site-wide, links site-wide, né? Onde tem muito link de um site só para você. E por isso o Google também olha, tem tantos links, mas tem tantos sites efetivos, domínios. Então, opa, tem muita página de um mesmo lugar aqui brotando link. Pode ser um indício de fazenda de links aí ou esquemas de links, tá? São coisas que ele pune. Palavras-chave orgânicas, aí são outras coisas que essas ferramentas dão. Outro exemplo aqui, para vocês não ficarem sem informação, que é a SEMrush.com. Essa eu fiz um cadastro gratuito, tinha tempo que eu não estava usando ela, mas é bem legalzinho. É um coloridinho talvez mais amigável, tá? E aí você consegue ver também quantos backlinks, você pode até comparar uma ferramenta com a outra lá. Uma fala que tem 3 milhões,3, essa aqui fala que tem 4,9, tá? E aí você fala assim, quem tá certo? Não dá para saber, né? Então todos aí tentando estimar, depende da idade dos dados que elas têm, né? Porque elas ficam igual o Google também rodando a internet inteira para montar esses relatórios com esses números aqui. Porque aqui a gente já está falando no SEO para você começar a olhar também a concorrência, legal? E não só o seu site, a sua loja, legal? Então, muito cuidado, porque a criação súbita de muitos links para um site pode ser interpretado como uma tentativa de manipulação dos resultados, legal? Então, aqui minha famosa ferramenta que a gente sempre mostra quando fala aqui de SEO, que é o KW Finder, que eu indico muito. Às vezes eu abro algumas cortesias aí sobre isso, né? Monto os relatórios para quem pede, para algumas palavras-chave. Por quê? Essas listas aqui, ó, eu consigo mandar para vocês, tá ok? Mas aí a gente trata isso aí lá no offline. Não posso prometer isso na ajuda, no aberto aqui, legal? Então, só para quem vê no ao vivo. Pronto, falei. Então, o que acontece? Você tem aqui a sua lista de palavras-chave, você tem um índice de dificuldade de SEO, e aí você tem aqui embaixo os concorrentes e quais são as notas deles. Note que o primeiro não é o que tem a maior nota, ou seja, é uma referência, mas não quer dizer que fica na ordem numérica, decrescente ou decrescente, legal? É meio embolado o negócio. São sempre referências. E eu já trouxe o exemplo do ventilador, só para ilustrar bem, que é a questão sazonal também, que é outra coisa bacana que tem nessa ferramenta. Você vê que, às vezes, o seu segmento tem essa sazonalidade. A aula de Google lá sobre Google Trends. Outra coisa top nessa ferramenta que é o Search Checker, né? Que é uma investigação mais profunda ainda dos seus concorrentes, ou seja, quais aqueles 50 métricas que eu falei no início dessa aula, né? Tem ferramentas com 50 métricas. Essa aqui você dá para você ir escolhendo quais que você quer colocar aqui. Aí você tira uma, você dá até barra de rolagem lateral. Então, assim, para você ver a quantidade de seguidores no Facebook, tem. Então, é importante, eles entendem que, se for importante, está aqui o dado, e aí você tira suas conclusões. Se acha que no seu segmento isso está sendo definidor para o posicionamento ou não. Legal? Porque o Google, no final das contas, eles não revelam abertamente isso. Então, está o link aí, kwfinder.com, direto aí. E outra ferramenta bacana que eu puxei aqui, que é ainda da KW Finder, que é uma subferramenta deles lá, que é a Link Miner, né? Que é para você investigar links dos seus concorrentes e falar onde esse Fiduma está arrumando o link. Eu quero o link nesse mesmo lugar que ele. Tá? O pessoal, às vezes, na hora que começa essa briga por link, né? Quer descobrir onde é que o cara está arrumando tanto link. Fala assim, eu vou arrumar link lá também. Um portal de anúncios. Vou fazer um anúncio lá, então. É um diretório aberto, gratuito lá. Vou cadastrar lá também. Então, a briga vai chegando nesse nível até a hora que pode ser compra de links de fato. Infelizmente, eu já tive até concorrente meu querendo comprar link no meu site. Tem ideia que os caras não sabem nem o que eles estão fazendo. Terceiriza isso com laranjas aí pela internet. Eu não vou ficar em nome deles. Olha o helicóptero aí, ó. Baixinho. Então, terceirizam. E aí, na hora que você vai ver, eu quero pagar para ele. Quem que é a empresa? Tal. Pelo amor de Deus. Eu vou botar link do meu concorrente no meu site, né? Ia receber por isso. Ou seja, cuidado com esses esquemas de link. Pessoal que compra. Podem chegar sites querendo oferecer para colocar links lá para você. E eu vou sugerir aqui algumas outras formas de você obter esses links. Então, uma forma mais bacana, legal? Ao invés de ficar se vendendo ou se comprometendo com links que podem te prejudicar. Show? Legal?
Está aí o minerador aí, você pode investigar mais seus concorrentes. Tem essa outra ferramenta da Moz aqui, que tem ferramentas gratuitas também. Várias aqui embaixo, nessa parte de baixo dela ali, ó, Free Moz Tools, legal? A Moz.com. Você pode também brincar um pouquinho para tentar achar mais sobre a sua loja, a sua reputação e sobre os seus concorrentes e tentar mapear esse povo aí e falar assim, quem é que eu vou ter que brigar de frente? Quem é que eu não vou alcançar? E quem é que eu quero passar assim rapidinho, porque esse cara aqui, nem sei o que ele está fazendo ali. Esse aqui eu passo rápido. Então é legal você mapear, né, essa concorrência em termos de posicionamento para ficar de olho. Pô, de repente surgiu alguém do nada ali, né? Será que é uma ameaça? Legal? E como obter, então, mais links de forma legal, né, vamos assim dizer. Uma forma top, custa um pouquinho mais caro, mas a assessoria de imprensa ela vai fazer uma notícia sobre a sua empresa, ela vai procurar jornalistas, portais de alto grau de reputação, né? Portais que têm uma reputação, né, de SEO com Google muito maior do que você provavelmente. Então, investir numa assessoria de imprensa é algo da pré-história e o pessoal de SEO foi descobrir isso nos últimos 5 anos, aí, o poder que é a assessoria de imprensa para isso, legal? De preferência com o link, pode ser para a sua marca, mas que vá para o seu site, legal? De preferência peço para, não coloca clique aqui, não, por favor, coloca lá na minha marca, lá você põe o link. Tá? Alguns maiores, obviamente, não vão colocar. Portais segmentados, anuncie, você pode anunciar em portais segmentados, a Brasil Web anuncia em alguns, inclusive, né? E aí você faz parcerias e etc, e aí você cria conteúdo só para esses portais, e aí você coloca o link para você, da maneira como você achar melhor, tá ok? Cuidado com o vice-versa, por exemplo, a parte de blog de parceiros. Eu tenho um cara ali que fala muito sobre esse assunto aqui, que eu vendo produto sobre, né? O cara que fala lá sobre como jogar bumerangue, mas não fabrica o bumerangue. Pô, vou mandar uma mensagem para esse cara, pô, fulano, vou te colocar aqui como afiliado na minha loja virtual para você ganhar comissão em cima. Você não cria a gente pode criar um artigo juntos aí falando sobre a produção, sobre a qualidade dos bumerangues da FF, e aí você coloca um link para mim, legal? Estamos dando um exemplo aí do Teixeira mais uma vez, só para a gente manter a linha aqui, e aí você troca esses links. Só ele coloca o link para você, tá ok? E aí você não coloca link para ele, por quê? Quando você começa nesse troca-troca demais de link, é perigoso. Pode cair como esquema de links. Sites de anúncios, como eu citei, é uma. E outra top para e-commerce, cupom. Gera um cupom de vocês. Existe muito isso na internet. O pessoal vai lá, vai comprar. Peraí, deixa eu ver se tem um cupom na internet dessa empresa aqui. Então, crie o seu próprio cupom, divulgue no seu blog, mas divulgue também em outros sites que vão colocar link para o seu. Legal? E tem sites que você tem que pagar para botar esses cupons. No blog da Brasil Web tem uma lista de sites de cupons, tá? Que vocês podem anunciar. Alguns pagos, outros gratuitos. Show? Entre outras possibilidades aí. Então, cuidado. Não seja punido. Não abuse. Legal? Vá no lado na manha, vamos assim dizer. E aqui a gente tem um pouquinho das diretrizes do Google lá, preto no branco, o que não fazer. Exemplo, conteúdo gerado automaticamente. Isso tem demais na internet. Sites que pegam um conteúdo de outro e replica. Participação em esquemas de links. Já é o segundo aí, ó. Esquemas de links. Aí tem um link lá que você clica e vai entender o que é esquema de link. Criação de páginas com pouco ou nenhum conteúdo original. Criei o cadastro de produto, fiz uma frase só. Não vai ganhar reputação. Não vai. Então, não faça isso. Se você está querendo obter tráfego do Google, faça uma boa descrição. Técnicas de clocking, aí são coisas mais avançadas. Redirecionamentos não autorizados. Texto ou link oculto, doorways. Aí vamos... Bem o Black Hat, que é como chamam aí, né? O mundo negro aí do SEO, legal? E aí vai, entre outras possibilidades. Legal? Então, visitem, vale a pena entender um pouquinho das diretrizes do Google. Por onde começar, Luiz? Para a gente ir acabando essa conversa aqui, mas por onde eu devo começar? Feijão com arroz. Produtos. Defina o seu padrão de qualidade para cada produto. Categorias. Envolva o apelo comercial nos títulos de categorias e descrições na medida possível. Blog. Use como conteúdo extra de aprofundamento e linka o produto com o conteúdo do blog. Legal? Fazendo isso bem, você me conta daqui a 3 a 4 meses. Luiz, eu estabeleci aqui que eu ia fazer 50 artigos no meu blog, revisar 200 produtos
e tratar todas as minhas categorias. Eu aposto. Você vai ter daqui a 3 meses mais tráfego orgânico que você tem hoje. Legal? Download, então, de todas essas dicas aí para vocês colocarem a mão na massa. Até porque eu não sou sócio de vocês, eu não estou ganhando comissão. A Brasil Web não cobra comissão dos clientes. Então, o trabalho é com vocês, tá ok? Faz o download dessa apresentação, brasilweb.com.br/SO-PDF. Eu já testei o link dessa vez, tá? 0 bala para vocês fazerem o download, tá ok? Deixa eu ver se deixou alguma coisinha para o final aqui. Não, ok? Eu vou encerrar essa nossa aula gravação aqui e eu continuo agora respondendo as dúvidas de quem participou ao vivo comigo aqui para a gente bater mais um papo. Eu espero você nas próximas aulas aí da Brasil Web. Não deixe de acompanhar brasilweb.com.br/cursos. Tem vários outros conteúdos e cursos que a gente indica lá, top da balada. Às vezes você até me encontra num desses cursos lá presenciais também. Combinado? Então, fiquem com Deus, boa aula aí. Agora eu fico com quem está ao vivo. Boas vendas. Tchau, tchau.